Seja muito bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, você vai descobrir 10 tecnologias futuras que vão mudar sua vida para sempre. Ideias tão avançadas que parecem ficção científica, mas já estão prestes a se tornar realidade. Prepare-se, porque o que vem agora vai expandir a sua visão sobre o futuro. Com um visual que remete às pequenas motos dos anos 70, esse modelo elétrico foi criado para quem gosta de acelerar e brincar sobre duas rodas. Fabricada nos Estados Unidos, em uma cidade costeira da Califórnia, essa mini bike combina estilo antigo com desempenho atual. Ela usa um motor central que distribui força de forma diferente do convencional e entrega uma arrancada vigorosa, capaz de atingir pouco mais de 55 km por hora. Os pneus, parecidos com os de kart, são mais largos que o habitual, garantindo mais firmeza mesmo em curvas fechadas. A suspensão foi desenvolvida especialmente para aguentar o peso e a movimentação de adultos, oferecendo mais controle em terrenos variados. O modelo também traz um recurso curioso, um modo especial que permite que a roda dianteira seja erguida com mais facilidade durante manobras, um atrativo para quem gosta de brincar com equilíbrio e controle. Além do desempenho, a mini bike se destaca pela versatilidade. Existem opções com diferentes capacidades de bateria, que podem rodar até 80 km com uma só carga, dependendo da configuração escolhida. Isso torna o modelo útil tanto para passeios curtos em parques e áreas urbanas, quanto para percursos maiores em trilhas leves ou vias pouco movimentadas. A união entre design retrô e soluções modernas coloca esse veículo em uma categoria própria, voltada mais para lazer do que para transporte diário. Não é exatamente uma bicicleta nem uma moto comum, mas sim algo entre os dois, com estilo próprio e uma proposta voltada para quem busca diversão sem abrir mão da tecnologia. Mesmo sem ser uma máquina veloz, entrega emoção e controle de sobra para quem quiser experimentar um jeito diferente de rodar por aí, seja sozinho ou chamando atenção nas ruas. Em vez de rodas ou trilhos, este robô se movimenta com 5 pernas que alternam os passos com precisão surpreendente. Com formato de estrela, ele não tem frente nem traseira e consegue manter o equilíbrio mesmo em terrenos irregulares. A estrutura foi construída com nylon moldado em impressoras tridimensionais e reforçada com conexões de fibra de carbono e alumínio, garantindo leveza e resistência ao mesmo tempo. Ele suporta o peso de uma pessoa adulta sem perder a estabilidade. O segredo por trás desse desempenho está em um sistema inteligente que sincroniza os movimentos das pernas. Graças a esse controle, ele se adapta rapidamente ao tipo de superfície, seja em deslocamento constante ou parado, como se estivesse fixo ao solo. Essa capacidade faz com que o robô atue tanto como um meio de transporte móvel, quanto como uma base sólida para carregar objetos. A combinação entre equilíbrio dinâmico e estrutura firme amplia as possibilidades de uso em várias situações, desde ambientes industriais até locais onde rodas teriam dificuldade para avançar. O modelo também foi pensado para evoluir. Seu conjunto de peças pode ser reorganizado, substituído ou melhorado, facilitando atualizações e correções conforme necessário. Além disso, sensores internos monitoram o esforço de cada perna, permitindo ajustes em tempo real durante a caminhada. Esse retorno contínuo de dados melhora a eficiência dos movimentos, reduz o consumo de energia e aumenta a durabilidade dos componentes. A soma de todos esses elementos resulta em uma máquina com alto nível de mobilidade, capaz de enfrentar desafios que outros sistemas automatizados não conseguiriam superar com a mesma estabilidade. Sem depender de direção fixa, ele se desloca com liberdade em qualquer sentido, como se manipulasse o chão para avançar. É um passo importante no desenvolvimento de tecnologias voltadas à locomoção autônoma em espaços complexos. Com mais de 20 metros de altura e alcance superior a 8 metros, um novo tipo de equipamento está transformando a forma como construções são erguidas. Montado sobre um braço automatizado, esse sistema foi criado para erguer casas inteiras, desde os alicerces até o telhado, com vários andares e estruturas complexas. Seu desempenho é mais ágil e eficaz que o modelo anterior e pode ser transportado com facilidade para diferentes locais, o que amplia bastante as possibilidades de uso em áreas urbanas ou remotas.
plantas. Um dos grandes diferenciais está no material utilizado, uma composição de baixa emissão de carbono que lembra rochas vulcânicas endurecidas. Além disso, o sistema conta com mecanismos inteligentes de equilíbrio que ajudam a manter a estabilidade e a precisão durante todo o processo, mesmo em construções com formatos mais desafiadores. Tudo isso reduz drasticamente o desperdício de recursos e o tempo necessário para concluir cada etapa da obra. O impacto mais significativo, porém, aparece nos custos. Enquanto métodos tradicionais podem elevar os valores por metro quadrado a patamares proibitivos, essa tecnologia consegue reduzir os gastos em até 50%. Os valores ficam entre 25 e 80 dólares por cada 30 centímetros quadrados, permitindo a criação de moradias em larga escala com um orçamento muito mais acessível. Com isso, torna-se possível atender populações de baixa renda, enfrentar o déficit habitacional e acelerar projetos sociais de urbanização. A ideia não se limita apenas à economia. A capacidade de replicar projetos com consistência e segurança abre caminho para soluções permanentes em regiões afetadas por desastres naturais ou deslocamentos populacionais. Essa tecnologia pode ainda ser combinada a fontes limpas de energia, oferecendo alternativas mais sustentáveis para o setor da construção civil. Em um cenário onde a demanda por habitação cresce todos os anos, soluções como essa indicam um novo caminho para o futuro das cidades. Nas águas abertas dos oceanos, uma nova estratégia tem acelerado o combate ao lixo marinho. Um sistema modernizado passou a contar com tecnologia avançada para localizar e remover resíduos plásticos com uma velocidade até 10 vezes maior do que métodos anteriores. A grande diferença agora está na capacidade de prever com precisão o deslocamento desse material. Isso é possível graças ao uso de drones programados para operar de forma autônoma e aprender com cada missão. Esses equipamentos voam sobre áreas críticas e transmitem informações em tempo real, direcionando embarcações exatamente para onde a concentração de plástico é maior. Além disso, maquetes tridimensionais feitas em impressoras e testes simulando o comportamento das correntes ajudam a traçar rotas mais eficientes. Com esses dados, os navios recebem orientações certeiras sobre onde agir, reduzindo o tempo gasto e aumentando o volume recolhido por viagem. O próprio sistema instalado nas embarcações registra tudo o que é retirado do mar, criando um banco de dados que serve para melhorar o desempenho das próximas operações. O plano é ambicioso: eliminar até 90% do plástico flutuante em alto mar até o ano de 2040. Para alcançar essa meta, o foco está em tornar cada etapa do processo mais inteligente e adaptável às mudanças naturais do oceano. Isso inclui não apenas capturar os resíduos, mas também entender como eles se acumulam para agir antes que se espalhem ainda mais. Com esse avanço, o cenário de poluição marinha pode mudar drasticamente nas próximas décadas, aliviando a pressão sobre espécies marinhas e ecossistemas inteiros. Trata-se de uma tentativa concreta de restaurar o equilíbrio de um dos ambientes mais afetados pela atividade humana. Em meio às crescentes pressões sobre o meio ambiente e a busca por alternativas mais eficientes para produzir alimentos, um novo modelo de cultivo vem ganhando espaço. Em vez de grandes plantações ao ar livre, essa proposta aposta em estruturas internas, onde as plantas crescem em camadas empilhadas, sob condições cuidadosamente controladas. Luz, umidade, temperatura e nutrientes são ajustados de forma precisa ao longo do ano, permitindo colheitas contínuas, sem o uso de agrotóxico e sem depender do solo. Essas fazendas, localizadas em ambientes fechados, utilizam sistemas baseados em água e consomem até 95% menos desse recurso do que os métodos convencionais. Além disso, a quantidade de terra necessária para o cultivo é significativamente menor, o que reduz o impacto sobre ecossistemas naturais e áreas verdes. O segredo está no monitoramento automatizado de todos os fatores essenciais ao crescimento das plantas, o que garante uma produção eficiente, estável e com menor desperdício. Outro ponto de destaque é a proximidade com os centros urbanos. Como essas estruturas podem ser instaladas dentro ou ao redor das cidades, o tempo de transporte dos alimentos até os consumidores finais diminui, o que significa menos poluição gerada pelos veículos de entrega. Isso também contribui para que os produtos cheguem mais frescos às prateleiras, com melhor qualidade nutricional e menor deterioração. Esse modelo de plantio vem sendo testado em várias regiões e já demonstra resultados promissores, principalmente
especialmente em locais onde o clima, o solo pobre ou a escassez de água dificultam a agricultura tradicional. A expectativa é que, com o avanço dessas soluções, seja possível garantir uma oferta constante de alimentos saudáveis, mesmo em contextos urbanos densos ou em áreas antes consideradas inviáveis para o cultivo. Assim, cresce a perspectiva de um futuro agrícola mais sustentável, com menos impacto ambiental e maior eficiência na produção de alimentos para uma população em constante crescimento. Em vez de esperar horas por uma atualização do tempo, agora é possível ter previsões detalhadas com uma velocidade impressionante. Um novo sistema de inteligência artificial criado por um laboratório britânico tem transformado a forma como os dados climáticos são processados, oferecendo respostas quase instantâneas e com alto nível de confiabilidade. A tecnologia consegue criar centenas de simulações possíveis a partir de uma única informação inicial, gerando projeções mais completas e alinhadas com o que ocorre na realidade. Com isso, ficou mais fácil antecipar mudanças em temperaturas, velocidade dos ventos, níveis de umidade e até eventos mais extremos como tempestades ou períodos de calor intenso. As previsões agora alcançam até 15 dias antes dos acontecimentos e com uma precisão que antes só era alcançada muito mais perto da data. O segredo está na capacidade de conectar diferentes tipos de dados em tempo real, tornando as previsões mais úteis e práticas tanto para o dia a dia das pessoas quanto para o planejamento de grandes operações industriais. Esse tipo de avanço não só oferece uma visão mais clara do que está por vir, como também ajuda a reduzir prejuízos em setores que dependem diretamente do clima, como agricultura, transporte e energia. Além disso, as informações geradas já estão sendo integradas a diversos serviços digitais usados por milhões de pessoas ao redor do mundo, ajudando desde quem quer decidir se leva ou não um guarda-chuva até quem precisa planejar uma entrega internacional com base nas condições meteorológicas. A rapidez com que os dados são entregues, somada à confiança nas estimativas, representa uma mudança significativa em como lidamos com o tempo e seus impactos. Essa nova tecnologia climática abre espaço para decisões mais acertadas, com base em informações que chegam em poucos segundos, mas podem fazer diferença por semanas. No céu silencioso acima das regiões mais isoladas do planeta, uma tecnologia antiga está sendo transformada para atender às necessidades de um futuro mais limpo. Aeronaves que se elevam suavemente com gás hélio ou hidrogênio estão voltando ao centro das atenções, agora com soluções modernas para reduzir o impacto ambiental e oferecer alternativas eficientes em locais de difícil acesso. Essas estruturas leves e silenciosas, com funcionamento baseado em baixo consumo de energia, estão ganhando espaço no transporte de cargas e em missões críticas, onde aviões e caminhões tradicionais não chegam com facilidade. Com novas pesquisas voltadas ao uso de materiais ultraleves, formas mais aerodinâmicas e sistemas de controle automáticos, esses veículos conseguem operar com mínima interferência humana. Além disso, motores movidos por fontes limpas e mecanismos que ajustam a flutuabilidade com precisão permitem que essas aeronaves permaneçam no ar por longos períodos, sem emitir poluentes ou exigir grandes infraestruturas para decolagem e pouso. A versatilidade desse tipo de transporte vai muito além da logística. Eles já são utilizados para monitoramento climático e ambiental, ajudam em respostas rápidas a desastres naturais, como enchentes e incêndios, e servem como plataformas para comunicação em áreas sem cobertura terrestre. Também há interesse crescente em suas capacidades para fins de defesa e segurança. Essa retomada do uso de veículos mais leves que o ar aponta para um caminho mais sustentável na aviação, especialmente quando se busca conciliar eficiência energética com acessibilidade. Com foco em soluções práticas e de baixo custo operacional, essas aeronaves se posicionam como uma alternativa promissora para um mundo que exige menos emissões e mais conectividade, mesmo nos cantos mais distantes do planeta. Com cada avanço, a promessa de um transporte aéreo mais limpo e adaptável se aproxima da realidade, combinando inovação com simplicidade para enfrentar desafios modernos.
Manter a temperatura sob controle é um dos maiores desafios em projetos que envolvem eletrônicos de alta densidade ou tecnologias aplicadas à saúde. Um método que tem ganhado espaço nos últimos anos é o resfriamento com circulação de fluido por canais minúsculos, diretamente sobre áreas que costumam aquecer muito. Isso permite reduzir o calor com rapidez e precisão, sem ocupar espaço extra nem comprometer o desempenho de componentes delicados. Na área médica, essa técnica tem sido valiosa para proteger estruturas sensíveis durante procedimentos cerebrais ou testes laboratoriais que simulam o funcionamento do cérebro humano em chips microscópicos. Ao manter a temperatura constante, ela evita danos a células e circuitos que poderiam ser causados por variações térmicas bruscas. Além disso, a aplicação desse tipo de resfriamento em dispositivos eletrônicos favorece não apenas o aumento da durabilidade, mas também a criação de projetos menores e mais potentes. Isso acontece porque, ao evitar o superaquecimento, não há necessidade de incluir sistemas de ventilação maiores, abrindo espaço para novas possibilidades de design. O impacto vai além da eficiência térmica. Em cirurgias que exigem precisão extrema, controlar a temperatura com tanta exatidão aumenta significativamente a segurança do paciente. Já em pesquisas com estímulo neural, esse controle garante que os experimentos ocorram em condições mais realistas e seguras. O avanço dessa técnica tem permitido que equipamentos médicos e sistemas eletrônicos funcionem por mais tempo, com mais estabilidade e menos risco de falhas por calor excessivo. Essa combinação de economia de espaço, aumento de desempenho e proteção térmica tem transformado áreas como neurociência, robótica e engenharia de dispositivos inteligentes. Ao circular fluido diretamente nos pontos críticos de aquecimento, essa solução simples, mas engenhosa, está ajudando a moldar o futuro de tecnologias cada vez mais compactas e precisas. Um novo tipo de sistema de energia doméstica está mudando a forma como casas lidam com quedas de luz e consumo fora da rede. Em vez de depender exclusivamente da energia fornecida pelas concessionárias, este equipamento compacto entrega uma potência constante de 12.000 watts, com possibilidade de triplicar essa capacidade, atingindo até 36.000 watts. A flexibilidade vai além da potência. O volume de armazenamento também pode crescer bastante, partindo de 12 para até 180 kWh, conforme a necessidade da residência. O processo de instalação leva até 7 dias e inclui um painel inteligente que centraliza o controle da energia da casa. Isso permite gerenciar cada circuito separadamente e conectar de forma rápida tanto geradores quanto painéis solares com capacidade de até 10.000 watts. O grande diferencial está na inteligência que comanda o sistema, ajustando o consumo de forma automatizada e precisa. Isso se traduz em economia e confiabilidade, principalmente quando a energia convencional é interrompida ou em locais onde a rede elétrica não chega. A tecnologia de resfriamento garante que o sistema funcione com eficiência mesmo em longos períodos de uso contínuo, evitando sobreaquecimento e prolongando a vida útil dos componentes. Com foco em autonomia energética, o conjunto foi pensado para quem busca manter sua casa funcionando mesmo durante apagões, oferecendo tranquilidade sem comprometer o desempenho dos equipamentos ligados. O mais interessante é que ele se adapta tanto a pequenos imóveis quanto a estruturas maiores, graças à possibilidade de expansão tanto na produção quanto no armazenamento. É uma solução pensada para o presente, com um olhar atento para o futuro, onde a autossuficiência energética se torna cada vez mais importante. Com isso, residências ganham uma nova forma de operar, menos dependente das redes públicas e mais alinhada com práticas sustentáveis e de longo prazo. Durante 6 horas, uma cápsula espaçosa e silenciosa sobe com calma até uma altitude de 30 km, onde a Terra pode ser vista como poucos já viram. A jornada começa de maneira tranquila, sem barulho ou aceleração brusca. Em vez de foguetes e impulsos potentes, o veículo sobe devagar, a cerca de 20 km por hora, com estabilidade e conforto. Lá do alto, as paisagens que surgem pelas janelas enormes oferecem uma visão completa do planeta em todas as direções. Esse veículo tem um
interior semelhante ao de um lounge sofisticado, com poltronas amplas, internet disponível, refeições elaboradas e até banheiro. Tudo foi pensado para garantir uma experiência agradável do começo ao fim. Quando atinge o ponto mais alto, a cápsula permanece flutuando por 2 horas, tempo suficiente para contemplar a curvatura do planeta, a escuridão do espaço ao redor e a transição da atmosfera visível. A descida é tão suave quanto a subida. Sem pressa, o balão começa a retornar, encerrando a viagem com um pouso calmo no oceano. Essa proposta é diferente de tudo que já foi feito para levar pessoas tão alto. Em vez da adrenalina e do ruído de uma decolagem tradicional, oferece silêncio, conforto e uma nova forma de enxergar a Terra. Não é preciso treinamento complexo nem trajes especiais. Essa alternativa proporciona uma vivência acessível para quem deseja ter contato direto com as fronteiras do espaço. O tempo desacelera, o corpo relaxa e a mente se abre para uma perspectiva rara da nossa existência. É uma experiência que transforma a relação com o mundo, ampliando horizontes e criando memórias impossíveis de serem esquecidas. Um jeito inesperado de se aproximar do universo sem sair da segurança de uma cabine confortável e bem equipada. E essas foram as 10 tecnologias futuras que vão mudar sua vida para sempre. Se alguma delas te surpreendeu, imagine só o que ainda está por vir. O futuro já começou e você acabou de dar um passo à frente. Obrigado por assistir e até o próximo episódio do Invenções e Inovações.